Amém. Mateus, capítulo 12, versículo 46 da palavra de Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 46 em diante. O título da mensagem: A família de Jesus. Vamos ler. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, ele, respondendo, disse aos que lhe falaram: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Amém? É uma pergunta que Jesus fez. Ou seja, duas perguntas o Senhor Jesus ele fez nesse dia que ele estava pregando. Amém? Você que tem assento, você pode sentar, pode bater as palmas para Jesus, bem alegre as palmas para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aqui estamos no prosseguimento da campanha, aleluia, o resgate das almas, em nome de Jesus. Observe que Jesus, ele estava pregando, amém, a palavra de Deus. Muitos pregadores, às vezes, por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder de Deus, chega a dizer que naquele tempo não tinha templo para congregar. E na verdade é um mito, é fake news, porque existia assim, existia assim lugares de pregações. E nós acabamos de ler sobre este lugar que Jesus estava. A Bíblia diz que ele estava dentro de um estabelecimento, dentro de um lugar, ali pregando a palavra de Deus, falando sobre o reino de Deus e a justiça de Deus. E de repente chegou Maria, a mãe de Jesus Cristo, como também os seus irmãos. Aleluia. E ali chegou alguém com Jesus, dizendo para ele: mestre, a tua família está lá fora e quer falar com o Senhor. Jesus, ele responde para aquela pessoa que disse para ele que a família dele estava lá fora e queria falar com ele. Após Jesus olhar para aquele povo que está ouvindo a palavra de Deus, que era uma grande multidão, eu acredito que era um espaço muito grande, porque era uma grande multidão. E ali Jesus responde para ele, para aquele rapaz, depois que olhou aquele povo que estava ali ouvindo a palavra de Deus,
Aleluia. Jesus estendeu as mãos para os discípulos e disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Então a gente entende que a verdadeira família de Jesus, irmão, não é o que a gente vê hoje nos lares divididos. Que lá nesse lar tem um católico, lá nesse lar tem um espírita, tem um bandista, tem um crente. Mas são irmãos, são irmãs, são pai, são mãe, biológicos. Mas a família de Jesus não é esse tipo de família. Que quando um vai para a igreja, outro não vai. Que quando um aceita Jesus, outro não aceita. Ainda se levanta contra aquele que quer servir o Senhor. Família de Jesus são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas hoje as pessoas não querem aceitar. Às vezes deixam de servir a Deus por causa de um filho, por causa de uma filha, por causa de um pai, de uma mãe. Às vezes sai até da igreja, se desvia dos caminhos do Senhor, por causa da família terrestre. E nós sabemos que para Jesus a verdadeira família é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se ajunta, como aqui, ó, estamos aqui juntos, somos da família de Jesus, irmão. Como é que alguém possa ser dessa família se não concorda com a pregação, se não concorda com a doutrina? Como pode ser da família de Jesus? Todos aqueles que não concordam com os preceitos de Deus, que não concordam com a palavra de Deus, que não concordam, irmãos, com a doutrina do Senhor, não pode ser da família de Jesus. É como muitos abrem a boca e dizem: ah, eu sou filho de Deus. Irmão, não é verdade. Para ser filho de Deus, tem que primeiramente ser da família de Jesus. Como eu posso ser filho de Deus se eu não pertenço à família de Jesus, irmão? Se na família de Jesus o Pai é Deus, o Filho é Jesus, todos aqueles que fazem a vontade de Deus pertencem à família de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que o lar dividido, ele não subsiste, ele não permanece fiel, ele não permanece em pé servindo ao Senhor, porque é um lar dividido. Mas quando a família de Jesus é uma família que serve a Deus de fato de verdade, a porta do inferno não prevalece contra essa família, porque é a família de Jesus. Ele passa a ser o nosso irmão mais velho na fé, e Deus passa a ser nosso Pai, e nós passamos a ser filhos de Deus. Mas muitos não entendem. É como a irmã falou no livro do profeta Isaías, capítulo 5.
Isaías, no capítulo 5, o que diz o profeta Isaías, no capítulo 5, o que é que ele fala? No capítulo 5, eu vou ler aqui para nós entendermos melhor. Aleluia! Glória a Jesus! No capítulo 7, ou seja, Isaías 5, versículo 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis que aqui a opressão, justiça, e eis aqui clamor. Amém? E o versículo que a irmã mencionou foi no 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Quer dizer, pessoas que não vivem a palavra, faz maldade a seu próximo e acha que está fazendo bem. O grande exemplo, Saulo de Tarso, era um religioso, mas perseguia os crentes, perseguia a igreja de Deus, perseguia o povo de Deus, ao ponto de Jesus se manifestar em prol do quê? Da igreja, dos seus irmãos, dizendo para Saulo, por que ele perseguia os seus irmãos, por que ele perseguia a sua família. Ele fazia o mal e dizia que fazia o bem. Comia o mal e dizia que era doce. Então, amados, não se pode servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro. Então, para ser da família de Jesus, tem que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É obediência, é misericórdia, é justiça. Hoje as pessoas não querem fazer justiça. Às vezes, quer pagar o mal por mal. Isso não é justiça de Deus. Justiça de Deus é quando você sabe que a pessoa que está fazendo a coisa errada, você vai lá e fulano, está errado. Deus não se agrada do que você está fazendo. Aí você está abrindo os olhos desta pessoa, tirando essa pessoa do abismo. Mas se você sabe que a pessoa está errada, tem pecado, está fazendo coisas que está desagradando a Deus, e você concorda, então você não está sendo justo. Você está praticando a injustiça. Da mesma forma, se a pessoa sabe que mentir é pecado, ela continua mentindo, então ela não crê na palavra, que a palavra de Deus diz: quem é sujo, suje-se mais ainda, mas quem é limpo, limpe-se mais ainda.
Então nós temos que fazer a vontade de Deus para nós sermos incluídos na família de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Porque se eu não fizer a vontade de Deus, o que será de mim? Vai ser só ai. Quando o profeta Isaías diz ai, porque uma coisa de dor, é sofrimento, é angústia, que irão passar por não obedecer a palavra santa do Senhor. E nós sabemos que nós temos sim que fazer a vontade de Deus nessa terra. Porque se nós não fazemos a vontade de Deus, sem sombra de dúvidas, cedo ou mais tarde, o ai virá. A dor virá sobre os filhos da desobediência. Amém? Como tem pessoas, as pessoas me odeiam. Mas por que me odeiam? Porque o amor de Deus não está nelas. Não está nelas. Elas estão sendo enganadas e enganando os outros. Porque a Bíblia não mente, a Bíblia diz: quem não é por nós é contra nós. E quem é por nós não é contra nós. Tudo isso Jesus falou. Aí quando vem o ai sobre os filhos da desobediência, aí eles querem correr para Deus ter misericórdia. Como Deus irá ter misericórdia de uma pessoa desobediente, de uma pessoa que não crê na palavra de Deus, de uma pessoa que debocha das coisas de Deus, de uma pessoa até mesmo que ira a Deus? Como Deus pode ter misericórdia? É por isso, amados, que a Bíblia fala que para ser da família de Jesus, tem que fazer a vontade de Deus. Se não fizer a vontade de Deus, não é da família de Jesus. O próprio Jesus, ele diz: vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. As pessoas querem fazer o que Jesus mandou? Não querem. Jesus deixou 2 grandes mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo a ti mesmo. As pessoas querem bem para ela, mas querem fazer mal ao próximo. Elas não aceitam a repreensão de Deus. Elas não aceitam aquilo que Deus tem para elas. É por isso que nós devemos nos despojar do velho homem e da velha mulher. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Eu fico observando, amados. Tem pessoas que ficam criticando. Agora, quando vê o ai, que elas aceitem o ai. Por quê? Porque elas não creram no unigênito Filho de Deus. Elas não creram que Jesus é o Salvador. Amém? Então é por isso que nós devemos entender que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para salvar aquilo que se havia perdido. Porque os estudos dos homens na terra, os estudos teológicos, da teologia, enxertaram, mal enxertado, dizendo que a verdadeira família é a família biológica. Não é, meu irmão. Para Deus, a verdadeira família
são aqueles que fazem a sua vontade. É por isso que nós temos que lutar pela nossa família, para Deus resgatar todos, ganhar todos, e sermos exemplo na nossa família, para todos vier ao arrependimento, à salvação, para eles também fazer parte desta família, a família de Jesus. Amém? Aí dá para entender o porquê, quando Jesus fez o seu primeiro milagre, ele foi na festa de casamento, Caná da Galileia. Chegando lá, termina ali o vinho, e os noivos chegam ali para Maria, dizendo para ela: olha, Maria, acabou o vinho, mas ainda tem festa. Maria ali, toda sem jeito, chega com Jesus e diz para ela, ou seja, para ele tinha acabado o vinho. Ele responde para ela: mulher, o que eu tenho contigo? Olha aí, meu irmão, o que eu tenho contigo, mulher? Amém? Aí ela responde para os mestres de sala: fazei tudo o que eles vos disserem. Amém? Foi na hora que Jesus mandou pegar as talhas, né, aqueles barris, e encher-se de água, que ia transformar aquelas águas em vinho. Hoje em dia as pessoas não querem que Jesus transforme as suas vidas. Elas não querem obedecer. Elas querem fazer da maneira delas. Elas querem viver a vida delas. E não querem viver a vida que Jesus tem para elas. Esse é o grande problema de muitos, que não querem obedecer a palavra de Deus. Quando nós pregamos aquilo que é verdadeiro, eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque ainda continuam no mundo. Eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. É por isso que são pessoas violentas, pessoas amargas, pessoas invejosas, pessoas que querem ver o mal do próximo. Mas a palavra está aí para abrir os olhos daqueles que querem que os olhos sejam abertos. Se nós formos lá, Eclesiastes 12, nós vamos observar que o pregador lhe diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e antes que cheguem os dias a quais você pode dizer: não tenho neles contentamento. Amém? Porque, irmãos, a Bíblia chega a dizer: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é dever de todos os homens. Mas eles querem? Não. Eles não aceitam, irmãos. Eles não aceitam. Eu acredito que hoje está pior do que aquele tempo de Sodoma e Gomorra. Está pior, meus irmãos. E Deus ainda não terminou este mundo aqui por causa da igreja.
dia que Jesus tira a igreja dessa terra, aí Deus termina este mundo. Porque este mundo jaz no maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que esta palavra ela fique gravada no teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.